Atahualpa Blanchett, bem-vindo ao Roteirices. Vamos falar hoje sobre um tema super importante que é a, entre aspas, reforma trabalhista, fecha aspas, na Argentina. Mas antes de a gente mergulhar nesse assunto aí, vestir as galochas, né, para mergulhar nesse tema poluído, vou pedir para você se apresentar. Bom, Carlos, muito obrigado. Mais uma vez estamos aqui juntos conversando aqui no Roteirices. Quero agradecer, como você falou, né, eu sou Atahualpa Blanchett, sou pesquisador em temas relacionados aos impactos, sobretudo das novas tecnologias no mundo do trabalho, vinculado ao Instituto de Estudos Avançados da USP, onde nós temos uma cátedra específica para tratar dos impactos de tecnologias, como é o caso da inteligência artificial no mundo do trabalho, mas também um observatório do trabalho e da classe trabalhadora, constituído por um corpo de mais de 100 pesquisadoras e pesquisadores, né? E justamente hoje, né, eu quero agradecer esse convite, veio justamente em função de um artigo, né, que foi publicado na semana passada, no site desse observatório da USP, foi escrito por mim e pela pesquisadora Caroline Coelho, que está hoje numa missão da Confederação Sindical das Américas no México, em que nós tratamos justamente sobre os impactos, os efeitos dessa medida, tá, que estamos chamando de reforma trabalhista argentina, destacando alguns pontos e, claro, que pensando desde uma perspectiva regional. Então, eu tenho já um lastro de trabalho nesses temas na institucional, já passei por algumas instituições como o Ministério do Trabalho, né, como o próprio Parlamento do Mercosul, né, já desenvolvi algumas consultorias para organismos internacionais, como a própria Organização Internacional do Trabalho, e aqui estamos para poder dialogar, analisar isso, né, e poder debater sobre tudo, de que forma isso pode influenciar não só a Argentina, mas também os países da região, né, incluindo o próprio Brasil. Muito bem, então vamos a isso. O título do artigo é A Reforma Trabalhista na Argentina, da luta da classe trabalhadora ao silêncio do Mercosul, por você, Atahualpa Blanchett, e Caroline Coelho, publicado no Observatório do Trabalho e da Classe Trabalhadora. O link para o artigo está nas informações aqui do episódio, vale muito a pena ler. E vocês começam com uma frase muito potente, né, que é: enquanto o mundo avança na implementação de políticas de redução da jornada de trabalho, a Argentina segue na contramão e flerta com a legalização da escravidão. Né? Eu dei uma resumida aqui no primeiro parágrafo ali, mas essa reforma, me parece, não é para dar mais liberdade ao trabalhador, para que ele possa empreender, ser parceiro dos empresários e abandonar de vez as legislações que só tornam a vida do patrão praticamente impossível. O que tem nessa reforma trabalhista que fez vocês chegarem a essa conclusão? Olha, Carlos, sabe que, primeiro que é importante a gente fazer uma alusão, né, a esse flerte, né, com o que a gente considera como o trabalho análogo à escravidão. O que nós temos observado ao longo dos últimos anos é que existe uma agenda justamente no sentido de distorcer, né, a legislação, a regulação em cima do trabalho, né, e às vezes até mesmo de burlar as regras estabelecidas. Né. E o que a gente vê nesse caso, por exemplo, na Argentina, é um ajuste a uma dura realidade que essas trabalhadoras e trabalhadores estão enfrentando, no sentido de que, ao invés de gerar políticas públicas para melhorar as condições de vida das trabalhadoras e trabalhadores, o que se faz é aceitar essa condição e colocá-los ainda numa situação ainda mais grave, né? Um conjunto de medidas que eu poderia ficar aqui 2 dias falando. Vou destacar alguns aspectos dessa medida que vem sendo amplamente colocados em público, nas análises, nas matérias que nós estamos lendo e artigos também sobre o tema, né? Dentre elas, no começo de conversa, é uma medida que foi aprovada, foi apresentada pelo governo argentino, acho que é importante destacar isso, uma medida que foi apresentada pelo governo, que foi aprovada tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, e agora, por meio de uma alteração pontual no texto original, essa matéria retorna agora à Câmara dos Deputados para votação final. Tá? Então, amanhã, né, que está previsto. Dentre os aspectos, exatamente, está previsto para ser votado amanhã. Nós vamos ver como é que se dá agora o processo de mobilização da classe trabalhadora, tendo em vista que houve e há uma série
de iniciativas relacionadas à paralisação, manifestações, dentre outros instrumentos de pressão, mas a gente sabe que isso está muito avançado e que muito provavelmente amanhã vai ser votada e aprovada essa medida. Tá? Bom, entre os principais aspectos que a gente coloca, inclusive no artigo, que vem sendo debatido no tempo, para situar, né? Bom, a primeira medida que vem gerando uma polêmica enorme é a questão do aumento do horário de jornada diária de trabalho. Ou seja, a reforma, ela prevê que se pode trabalhar de 8 a 12 horas por dia, ou seja, possibilita que se trabalhe até 12 horas por dia, em que não há pagamento de horas extras, e se cria um banco de horas para compensar horas a mais, mas que essas horas seriam definidas, né, essas horas de compensação seriam definidas de forma unilateral pelos empregadores, ou seja, os trabalhadores também não teriam margem para decidir e para definir quando haveria uma compensação de horários. E aí já começa a questão dessa divisão da vida pessoal, do tempo livre e necessário de descanso, até por uma questão de saúde física e mental dos trabalhadores, no sentido de que não se trabalham somente 12 horas quando a gente envolve uma jornada como 12 horas. Ou seja, a questão do deslocamento da casa ao trabalho, a questão do horário destinado para refeições. Ou seja, uma pessoa que trabalha 12 horas, na verdade, ela fica 14, 15 horas envolvida entre ir e voltar do trabalho, almoçar, resolver alguma diligência num dia que tem 24 horas, que a pessoa ainda precisa ter um tempo de descanso. Então, o que a gente vê, como você bem comentou no início do texto, abordando a questão de ir na contramão, é que em outros países, uma série de países já vem debatendo, ao contrário, vem debatendo a redução, na verdade, da jornada laboral, seja ela pensada em horas por dia, mas principalmente pensada em horas por semana, onde a gente vê vários países que tinham ou que têm jornadas semanais de 44, 48 horas, estão reduzindo para 40 horas semanais, ou mesmo a chamada semana de 4 dias, que vem sendo implementada em diversos países, inclusive com algumas experiências que vêm demonstrando que não há um impacto significativo econômico, mas sim há um impacto significativo com relação à saúde e segurança das trabalhadoras e trabalhadores, que acabam até tendo um aumento na sua produtividade. Então, no Brasil mesmo, a gente vê o debate agora da extinção da jornada de 6 por 1, ou seja, 6 dias de trabalho para 1 de descanso, que está gerando uma polêmica enorme, mas a gente tem estatísticas que dizem que há mais de 70% da população que aprova justamente essa alteração, e a Argentina vai no sentido contrário. Ou seja, ela busca aumentar para 12 horas, sob o discurso de que é necessário trabalhar mais, de que o país está em crise, de que é preciso fazer um ajuste econômico, aquele discurso que nós sabemos muito bem e que depois também conhecemos as consequências no momento em que essa medida estiver em curso, porque a questão da redução da jornada não é um tema de hoje. Na verdade, a jornada de 8 horas foi conquistada por meio de lutas, por meio de reivindicações da classe trabalhadora, tendo em vista que as jornadas chegavam a ser de 16 horas, 12 horas, 10 horas, e aí sim, no início do século XX, que a gente começa a tratar da jornada de trabalho de 8 horas. Então, na verdade, não é um tema de agora, é um tema que está presente há muito tempo e que sempre que existe alguma conjuntura favorável para retrocessos, a gente acaba caindo neles. Então, isso é a primeira parte, Carlos. Mas há outros pontos também. Se você quiser, eu posso também tratar. Vamos dar uma passada geral ali vou dar um outro exemplo. Tem um outro exemplo também, que eu acho que é bastante estrutural, e que muitas vezes passa desapercebido, inclusive nas matérias que saem sobre a reforma laboral da Argentina, Carlos,
que é a questão do aumento do período de experiência. Tá? Ou seja, o período de experiência é quando uma pessoa é contratada por um prazo relativamente curto para que haja verificação se deve ou não manter, né, aquela pessoa vinculada àquele trabalho, No seja no Brasil, Brasil, 3 meses, né? Eu, às vezes que por fui, 90 dias. trabalhei com carteira assinada, eram 3 meses, depois você era efetivado. Nesse período, você pode ser dispensado sem o empregador ter que pagar Exatamente. indenização, benefícios, etc. Exatamente, Carlos. Então, são 90 dias, na Argentina também, até amanhã, 90 dias de período de experiência. E eu lembro que quando. Por que eu estou falando que isso é uma agenda? Quando eu estava no Ministério do Trabalho, em 2013, tá, eu estava na Secretaria de Relações do Trabalho e me deparei com um relatório da OCDE fazendo recomendações ao Brasil, porque o Brasil estava na época buscando aderir ao grupo de países, né, da OCDE. E nesse relatório, que tratava sobre a questão do emprego de jovens, a principal recomendação era no sentido de aumentar o período de experiência, de 6 meses a até 1 ano. Ou seja, já havia naquela época, há mais de 10 anos, tá, uma certa pressão, tá, para que o Brasil se ajustasse, tá, a essa diretriz de cunho neoliberal, sob o discurso de que isso aumentaria a quantidade de oportunidades de trabalho para a população jovem. Só que o efeito disso, no fim, o Brasil não seguiu esse caminho, né? Nós trabalhamos, inclusive, para que não seguisse. Mas por que isso acontece, né? Se a pessoa trabalha 1 ano em contrato de experiência, como você bem disse, contrata a pessoa por 1 ano, a pessoa trabalha, chega no final do ano, manda embora, não tem direito a absolutamente nada, contrata outra pessoa, e assim sucessivamente. Então, na verdade, isso é uma maneira, né, de formalizar um tipo de trabalho precário que não garante nenhum tipo de direito. Isso é só uma das artimanhas para poder burlar as conquistas dos direitos laborais que foram alcançados nos últimos anos. Tá? Depois, outra medida também que a reforma trabalhista da Argentina incorpora é a modalidade de trabalho de plataformas, como se fosse um trabalhador autônomo, tá? Desconsiderando qualquer tipo de possibilidade de reconhecimento de vínculo de trabalho dessas pessoas, tá? Ou seja, que ficam completamente à margem, né, das prestações relacionadas à seguridade social, à prevenção de riscos e acidentes, né, seja até mesmo aspectos relacionados a indenizações, férias, 13º, entre outros direitos que deixam de ser acessados por esses trabalhadores. E aí tem um outro tema também que eu penso que é estrutural e é muito importante, né, que é a questão da restrição ao direito à liberdade sindical. A Argentina é um país que historicamente tem um movimento sindical constituído, forte, mobilizado, né, inclusive tem representantes no âmbito do parlamento, né, e há um conjunto de medidas que, em certa medida, inviabilizam a atividade sindical no país. Tá? Dentre elas, a questão relacionada às negociações coletivas, tá? Ou seja, uma das medidas elencadas na reforma, no projeto da reforma trabalhista argentina, é de que prepondere a negociação do empregador com o trabalhador diretamente com a empresa, do que negociação setorial, ou seja, né, há uma prevalência da negociação realizada diretamente com a empresa, tá? Isso aí enfraquece, tá, o volume, tá, do trabalho da classe trabalhadora para poder realizar uma negociação. Tá? Então, isso aí é uma coisa que atinge. Existe também uma previsão de considerar qualquer tipo de interdição ao acesso à empresa durante um movimento de greve com uma falta grave cometida pelos trabalhadores que estejam aderindo, tá, à greve. Tá. Tem uma outra, que é essa aí também, né, essa medida, ela busca
fazer com que os trabalhadores tenham que pedir autorização para a empresa para fazer assembleias, para poder debater justamente se vão ou não aderir a um movimento ou entrar em algum tipo de conflito. Tem que pedir autorização para a empresa para poder se reunir, para poder fazer uma assembleia. Isso aí também é um isso aí vai num caminho, eu lembro, é um exemplo que eu sempre cito, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, nem todos os trabalhadores são sindicalizados, e você tem movimentos enormes contra a sindicalização. Você tem empresas que não contratam pessoas sindicalizadas, e até alguns anos havia um movimento grande dos trabalhadores da Amazon. Eles faziam assembleias nos depósitos, nos vários estados, para decidir se iam ou não criar ou aderir a um sindicato, e a Amazon deliberadamente atuando para sabotar essas operações. Isso aí não sou eu que estou dizendo, são reportagens do New York Times, não lembro se o Washington Post fez, porque agora o Jeff Bezos é dono já há alguns anos do Washington Post, e acabou de fazer uma demissão grande de jornalistas há 2 semanas, em que eles contrataram empresas de detetives para se infiltrar na empresa, nos galpões, lá entre os funcionários, para poder levantar informação e, de alguma forma, inviabilizar a criação do sindicato. E vários trabalhadores em vários estados votaram contra a sindicalização. E aí eu me pergunto, né, o que leva a isso? Né? A empresa entra com o argumento de que ele vai ganhar menos, que ele vai ser demitido, sei lá, entre os vários argumentos de que a empresa ele vai perder se ele entrar no sindicato. Tem até um filme, um documentário que ganhou um Oscar, uma empresa chinesa que veio para o Brasil, em que o dono da empresa, o chinês, chega e fala para o americano, que é o presidente aqui, olha, se você quiser continuar como presidente, você não pode deixar criarem esse sindicato. Então, tem um movimento enorme em relação a isso. Então, eu menciono porque essa história que você citou aí da Argentina, você ter que pedir autorização para uma manifestação, daqui a pouco você está tendo que pedir autorização para entrar no sindicato. Ou eles vão acabar, então aí vai ter empresa, né? Só contrato quem não for sindicalizado e a negociação é direta. E quando você negocia diretamente com a empresa, qual é o seu poder de barganha? Nenhum. Você vai negociar com uma multinacional. E aí eu puxo um outro tema aqui que da reforma que está no seu artigo, que é a possibilidade de pagamento de salário em alimento ou moradia. Isso aí é o século XVIII. Século XVIII, XIX, XVII. Na verdade, esse ponto, né, ele foi modificado e deixado de uma forma mais genérica, justamente. Mas está lá. Ele está de uma maneira que possibilita, mas ao mesmo tempo não está expresso. Aí algumas pessoas ficaram dizendo que, na verdade, esse ponto já havia sido modificado, e outros dizem que ele está mantido, porque abre uma brecha para que o pagamento, né, do salário seja feito por meio de moeda estrangeira. Lá na frente, também, algum advogado chega e entra com isso, e aí vai ter que judicializar. E até ter uma decisão, o cara deixou aberto. Teu almoço aqui é parte do salário. E a moradia, isso flerta, como volto a dizer, como a gente falou na primeira frase, com o trabalho análogo à escravidão. É que no Brasil está cheio, né? O cara vai lá, pega um monte de trabalhador no Nordeste, leva para uma fazenda, e o cara só pode comprar aqui na cantina, que é muito mais caro, ele já chega com uma dívida. Fica endividado, tá? E a moradia faz parte do pagamento, né? Não pode reclamar, porque tem um teto para morar e tem comida, e aí a pessoa não tem como sair daquele contexto ali, e acaba se transformando em um escravo. Tá? Você acha que a gente vai caminhar? Eu ia perguntar isso lá na frente, que o emprego... A gente caminha para algum momento em que ter um emprego será um privilégio, e aí quem tiver emprego vai ser perseguido porque você é privilegiado. E aí eu digo isso por conta de automação também, inteligência artificial, que está tirando emprego, é um tema que você estuda. Sim. Se as pessoas começarem a ser demitidas e ter salário reduzido, quem é que vai consumir? Quem é que vai sustentar o capitalismo? Bom, inclusive existe uma história, né, que não sabe se é verídico ou não, mas a história é boa, né? E a história boa, se não faz mal para ninguém, é boa para contar também, né? Claro. Quando a lenda é mais forte que os fatos, publique-se a lenda.
Exatamente. Tem uma história em que parece que o Henry Ford mostra a planta, né, de montagem dos carros para um sindicalista. Ele começa a mostrar que já começa a ver, né, justamente o processo de automação da produção, e aí ele chega e comenta, daqui a pouco eu não vou mais precisar, né, de pessoas para montar esses veículos. Então, assim, e também não vai precisar ter sindicato, né, porque não vai ter gente trabalhando aqui. E aí o sindicalista olha e que rapidamente ele pergunta para o Henry Ford, diz assim, mas e quem vai comprar o carro? Ou seja, É isso isso. que você está comentando, né? Ou seja, chega um momento em que acaba se criando um efeito bumerangue, tá? Uma contradição, tá? Esse circuito em que chega um ponto em que essas iniciativas de precarização, tá, das trabalhadoras e trabalhadores gera um curto-circuito. Isso acontece, mesmo na própria questão da jornada de trabalho. Se a maioria das pessoas trabalharem 14 horas por dia, elas não vão ter tempo para usufruir de serviços, por exemplo. Então, a pessoa não vai tomar um cafezinho, não vai poder ir num restaurante, não vai poder ir num Não, parque vai de poder na diversões. Argentina, vai poder ir ao restaurante da empresa que já vai ser o salário dela. Exatamente. Então, assim, isso acaba gerando um impacto, né, um efeito dominó, que alguma hora acaba atingindo aquela pessoa que pensou em curto prazo que iria se beneficiar com esse tipo de medida. Pessoa, né? Ou estamos falando, né, de setores inteiros. Eu queria te comentar com relação ao assunto anterior, Sim. Depois Carlos, eu vou que comentar. Eu coloquei na tela aqui um vídeo que eu vou rodar daqui a pouco para a gente comentar. Vai lá. legal, legal. Ótimo, legal essa dinâmica. Queria te comentar que há já ferramentas de inteligência artificial que coletam os dados de pessoas que estão se candidatando a uma vaga de emprego para verificar, né, de forma preditiva qual seria o grau de probabilidade que aquela pessoa possa querer se sindicalizar. Acho que eu já tinha te comentado Comentou isso na outra conversa, conversa, mas é cujo importante link também trazer estará isso, nas né? informações aqui para você rever ou assistir pela primeira vez. Excelente. Então, assim, existe, né, o chamado Predictive Hiring, um sistema algorítmico, né, que consegue prever esse tipo de função com relação a dados que são coletados das redes sociais das pessoas que se candidatam a uma vaga de emprego. Tem um outro estudo também, que foi feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, inclusive, e interessante porque ele foi um estudo que levou mais de 2 anos, né? E que ele pegou um conjunto de pessoas que já trabalhavam numa empresa, criou uma ferramenta algorítmica para fazer uma previsão, né, para a empresa de em quanto tempo aquela pessoa, aquela trabalhadora, aquele trabalhador iria pedir demissão. Quais eram os que tinham maior chance de pedir para sair antes. Tá? E teve uma acurácia de mais de 87%. Ou seja, Bom, essas acertou pessoas nem serão contratadas. justamente, né? Justamente. Então, essa que é a ideia da utilização dessa ferramenta, ou seja, tá, para certa medida, ou para tomada de decisão, para dizer, não, já vou mandar embora essa pessoa, ou não vou mandar porque ela vai pedir para sair, né? E aí eu não vou ter que pagar alguma coisa que esteja devendo para ela. O uso pode ser múltiplo, né? Vou esperar Mas mais a um questão, pouco, porque ele já vai sair mesmo, não tem que pagar indenização, enquanto ainda houver exatamente. indenização. E um dos problemas é a falta de transparência no uso desses expedientes para poder coletar esse tipo de informação nas empresas. Você comenta, por exemplo, desse caso da Amazon, né, que foram colocadas pessoas para fornecer informações detetives, né, ou infiltrados, né? Ou seja, esse é o tipo de expediente que a gente verifica. O que se busca por meio de regulações como a da Argentina é legalizar esse tipo de prática ou até mesmo evitar que seja necessário esse tipo de situação, porque já há uma inviabilização, né, da atividade sindical por meio de uma medida como essa. E tem uma outra questão, só para finalizar, que traz a reforma, que aumenta o leque, o catálogo de atividades ditas essenciais. Então, há inúmeros setores agora, tá? Na Argentina, com a questão de fornecimento de água, energia, etc., né, que teriam que, mesmo havendo uma greve, manter
um contingente de 50% a 75% de trabalhadores e trabalhadoras em serviço, né? Mesmo quando houver greve. Ele praticamente inviabiliza uma greve quando tem 75% das pessoas trabalhando. Bom, vou colocar esse vídeo aqui para rodar, depois eu traduzo, porque ele deve estar com legenda em português. É um vídeo que foi publicado aqui no Brasil no site no YouTube do DCM, Diário do Centro do Mundo, que é um empresário, um milionário australiano do grupo Gurner Group. Ele disse que as pessoas se acostumaram a receber muito e produzir pouco. E aí ele alega que é preciso aumentar o desemprego, para a gente entender a lógica de alguns empresários. Está rodando aqui ainda a legenda. People decided they didn't really want to work so much anymore through COVID, and that has had a massive issue on productivity. Tradies have definitely pulled back on productivity. They have been paid a lot to do not too much in the last few years, and we need to see that change. We need to see unemployment rise. Unemployment has to jump 40, 50%, in my view. We need to see pain in the economy. We need to remind people that they work for the employer, not the other way around. I mean, there's been a systematic change where employees feel the employer is extremely lucky to have them, as opposed to the other way around. So it's a dynamic that has to change. We've got to kill that attitude, and that has to come through hurting the economy, which is what the whole global, the world is trying to do. The governments around the world are trying to increase unemployment to get that to some sort of normality. The only two times... Bom, até voltei aqui, entrou uma... Deixa eu tirar aqui, depois eu vou colocar um outro vídeo que é do Flávio Dino. Mas é isso, né? Basicamente o que ele disse é, principalmente depois da Covid, as pessoas se sentem fazendo um favor, né, pro patrão, e quando tem que ser o contrário. É meio aquilo que eu comentei ali, né? Você ter um emprego virou um privilégio, então você tem que estar permanentemente subordinado ao patrão, e ser grato pelo privilégio de poder torná-lo mais rico, porque é como se o trabalhador não tivesse... Não, porque eu que sou dono da empresa, o risco é meu. Não, o cara tem uma empresa, duas, outras coisas, o trabalhador está 100% ali, né? Toda a vida dele depende daquele trabalho, a quantidade de gente que ganha muito dinheiro é muito pouca. Quanto mais alto o salário, é menor a quantidade de pessoas. A grande massa vive da mão para a boca. Então, esse é o tipo de argumento que funciona, né? Então, olha, está tendo inflação, as pessoas estão comprando demais, vamos provocar aqui um aumento de juros, vamos reduzir o emprego. E aí, num outro lado, você tem aquele argumento do salário-desemprego, né? Eu já ouvi várias pessoas falarem que o salário-desemprego você não consegue mais contratar em vários lugares porque a pessoa vai e trabalha o período que ele necessita para ele se habilitar a ter direito ao seguro-desemprego, ele pede demissão e fica lá alguns meses sem trabalhar. Ouvi várias pessoas falarem isso, né, que o seguro-desemprego, ele na verdade estimula a preguiça, o ócio, as pessoas não querem trabalhar. Então você tem um ataque nas duas pontas, né? Empresário querendo pagar menos, aumentar a jornada, tudo isso aí que você mencionou, tanto na Argentina como no Brasil, aquela reforma de 2017 também, que a gente pode comentar um pouquinho, e por outro lado, redução de benefícios. Então, você está estrangulando, então você cria uma massa enorme de gente precisando trabalhar que vai aceitar qualquer proposta. Então, eu lembro, estamos em 2026, eu lembro que nos anos 2010, eu tinha um salário quando eu trabalhava em redação, depois houve um achatamento, vou chutar um número aqui, tá? Número real, 11 mil reais. Eu tinha um emprego que ganhava 11 mil reais em 2003. Eu só depois saí de emprego, fui fazer outras coisas, morei fora do Brasil, voltei. Até no passado, eu tinha quando eu estava trabalhando no Brasil, o salário era bem menor do que o que eu ganhava em 2003.
e hoje você tem um número de bilionários, milionários, bilionários, agora trilionários, cada vez maior. Então, assim, a diferença aumentou muito, e aí eu estava levantando umas informações aqui em relação a exatamente a reforma de 2017, que a gente pode fazer um link com o que está acontecendo na Argentina. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui se a reforma trabalhista de 2017 no Brasil, se ela foi boa, aumentou o salário ou não. Então, depois eu vou deixar o link aqui no episódio também do link de 2 professores da Unicamp, e aí o levantamento deles diz o seguinte, que a reforma trabalhista de 2017 contribuiu para uma estagnação ou leve queda nos salários médios reais dos trabalhadores formais no Brasil nos anos seguintes, coincidindo com o enfraquecimento sindical e flexibilizações que priorizaram negociações individuais. Estudos indicam pauperização com aumento de vagas pagando salário mínimo ou menos, sem ganhos significativos em rendimento médio real até 2019, 2020. O artigo vai estar lá. E aí um outro estudo mostra que essa reforma trabalhista de 2017 contribuiu para agravar a desigualdade de renda ligada ao trabalho, sobretudo ao combinar salários baixos, maior informalidade e enfraquecimento sindical. Aí eu fui perguntar se a reforma melhorou ou não o salário. Aí a pesquisa diz que antes da reforma, até 2016, a desigualdade medida pela renda do trabalho vinha em tendência de queda de longo prazo. A desigualdade estava diminuindo, impulsionada por valorização do salário mínimo, mercado de trabalho mais aquecido e expansão de transferências como Bolsa Família. Aí a gente volta, né? Estão dando dinheiro para pobre, que é preguiçoso, não quer trabalhar e tal. Embora o Brasil se mantivesse entre os países mais desiguais do mundo, estava diminuindo, tanto que o Brasil havia saído do mapa da fome e voltou depois e saiu de novo quando o presidente Lula retomou ao poder. No período imediatamente posterior à reforma, 2017 a 2019, a desigualdade voltou a subir ou ficar elevada, com aumento de informalidade, estagnação de salários na base e piora de indicadores de miséria, especialmente na recessão. E aí tem a pandemia também, que é um ponto meio fora da curva ali, que quando você não tem políticas públicas direcionadas para combater a desigualdade, a coisa fica muito pior. Né? Então, o que você poderia comentar em relação a isso? Conectando com a Argentina, e aí eu vou fazer uma observação aqui, o Milei, que é o presidente da Argentina, ele sempre foi isso. Né? Ele sempre defendeu isso que ele está fazendo. Então, assim como o Bolsonaro no Brasil, durante a campanha, ninguém pode alegar que foi surpreendido. Ele sempre disse que ia fazer o que ele fez, assim como o Milei. E aí você tem o Milei, que é totalmente subordinado aos Estados Unidos, né? Acabou de pegar um empréstimo lá no FMI, está seguindo totalmente o receituário de Washington, vai fazer o que o Trump mandar. E para onde vamos? Bom, são muitos temas para comentar, né? Primeiro, com relação ao vídeo, né, que a gente assistiu, né? Primeiro, a gente percebe a total desfaçatez, né, desse tipo de discurso, que antes era menos explícito, né, e que nos tempos para cá, né, acabou fazendo com que realmente não tenham qualquer tipo de constrangimento em dizer que é bom que haja o desemprego, né, o desemprego estrutural, né, como um elemento fundamental para a redução de custo, para a precarização das relações de trabalho, porque, como você bem colocou, se você não gostou, tem milhares de pessoas que gostariam de estar no seu lugar e ganhando menos, inclusive se sujeitando a condições piores para desenvolver o mesmo trabalho ou até ser ainda mais explorado, né, em volume de trabalho, quantidade de horas e etc. Então a pessoa teria mais que agradecer pela sorte de ter um emprego. Né? E a gente sabe que as pessoas que estão, né, no mercado de trabalho, que estão trabalhando, estão com uma pressão enorme, justamente em função dessa dinâmica, né? E o índice, né, de problemas de saúde mental, de saúde física e mental por somatização, tem aumentado exponencialmente ao longo dos últimos anos. Então, mesmo quem está trabalhando também está sujeito a essas dinâmicas que está padecendo, e quem está fora do mercado de trabalho, então, nem se fala, tendo que sujeitar
a arranjos totalmente precarizantes, tá? No âmbito do mundo do trabalho, que vai do trabalho de plataformas, a pejotização, que está em debate agora no Brasil, a informalidade em geral. No caso da Argentina, por exemplo, a informalidade atinge cerca de 43% dos trabalhadores. Em alguns casos, a depender do recorte regional ou mesmo da idade, esses índices sobem para 50%, 60% de informalidade, ou seja, nós temos mais da metade dos jovens na Argentina trabalhando sem qualquer tipo de proteção. Tá? Então, isso já existe. E volto a dizer, eu acredito que a reforma trabalhista da Argentina é uma medida preguiçosa, tá? Porque é mais fácil alterar os parâmetros, né, de mensuração dos dados do que buscar estabelecer e criar medidas para melhorar o bem-estar da população e da classe trabalhadora. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Tá? Fazendo uma retrospectiva, tá? Eu tive, não digo nem oportunidade, né, talvez até o dissabor, né, de acompanhar justamente o período no Brasil pós-golpe, que acabou tendo como produto principal a reforma trabalhista de 2017 e a reforma da Previdência. E nesse período, né, que foi aprovado, que foi gestionada essa reforma trabalhista no Brasil, que daria para fazer um programa só sobre isso, para verificar esses resultados que você colocou agora, contrastar com o que havia sido colocado como discurso para aprovação e depois o que realmente gerou. Eu estava no Ministério do Trabalho nessa época. Estava no Ministério do Trabalho, tá, nessa época. E, bom, tem coisas que eu acho até complicado assim, né, de comentar, as coisas que eu tive que presenciar, tá, e ver, inclusive, de pessoas que trabalhavam dentro do próprio Ministério, que por cargos, tá, acabaram contribuindo para que essa medida fosse emplacada o mais rapidamente possível, tá, que foi uma medida também que partiu do governo, tá. O Ministério do Trabalho levou a proposta para a Casa Civil levou para o Parlamento, foi aprovada a toque de caixa nas comissões, e uma matéria do Intercept revela que, na verdade, o texto, né, da reforma trabalhista não foi escrito nos computadores do Ministério do Trabalho, sim da Confederação Nacional da Indústria e da Confederação Nacional do Comércio. Então, eles conseguiram identificar de onde tinha sido feito o arquivo que tinha o texto da reforma trabalhista brasileira. E no texto que a gente publicou agora no Observatório do Trabalho do IEA da USP, justamente a gente também fala sobre o silêncio do Mercosul, né? Porque eu sei que pode ser que a gente venha tratar disso mais especificamente depois, mas só queria fazer esse paralelo. Ia ser o próximo tema aí, né? Por que o silêncio do Mercosul? E aí também esbarra em questões do o que é o Mercosul, né? Como é que ele opera? Vamos falar os 4 membros, 4 sócios originais, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Argentina e Paraguai estão totalmente fechados com os Estados Unidos. E o Uruguai agora que voltou, ano passado, a ter um presidente de esquerda. Então, exatamente. Isso tudo agora, complica também. Lá em 2015, tá? A gente está falando da reforma trabalhista brasileira, foi em 2017. 2 anos antes, em 2015, foi aprovada o novo texto, né? Foi aprovado o novo texto da Declaração Sociolaboral do Mercosul, que é o principal instrumento que trata de direitos relacionados ao mundo do trabalho do bloco regional. Né? E, inclusive, há instâncias dentro do bloco para debater justamente os temas e poder evitar que haja retrocessos nas políticas públicas voltadas para o mundo do trabalho, como são os organismos sociolaborais do Mercosul, a Comissão Sociolaboral do Mercosul, que é composta por integrantes dos governos dos países da região, bem como empregadores e trabalhadores. Foi justamente dessa Comissão Sociolaboral do Mercosul que saiu o texto da DSL, que é a Declaração Sociolaboral do Mercosul de 2015, e 2 anos depois, com essa mudança de governo no Brasil, nada foi feito para evitar, né, sequer as instâncias foram ativadas ou acionadas, para que houvesse um debate com participação de trabalhadores e para que se percebesse que uma medida que é adotada em um determinado país do bloco acaba afetando a todos os demais. Inclusive, quando a gente está falando de um contexto que o Brasil acaba de assinar um tratado de livre comércio com a União Europeia, que acaba de ser, inclusive, chancelado agora pela Câmara dos Deputados do Brasil. Então, às vezes, inclusive da própria representação, né, brasileira do Parlamento do Mercosul, né, que está totalmente sem qualquer tipo de pronunciamento com relação ao que está acontecendo na Argentina. Então, estão focados, enquanto estão focados somente
tá? No acordo Mercosul-União Europeia, eles não estão atentando para o que está acontecendo na Argentina e de que forma isso pode impactar na implementação real, né, desse acordo. Eu vejo que há uma limitação de visão que chega a ser até comovente. Mas com relação a isso, por que eu estou fazendo essa crítica? Porque já em 2017, quando foi implementada a reforma trabalhista no Brasil, não foi ativado, não foi acionado o bloco regional. Tá? E agora, de novo, ou seja, mais uma vez, na frente, diante de uma reforma avassaladora para os direitos como essa, que foi aprovada na Argentina, não há qualquer tipo de acionamento dessas instâncias. É preciso que haja informação da existência dessas instâncias e que elas sejam utilizadas, inclusive, pelo movimento sindical, pela classe trabalhadora, pelos governos dos demais países, que podem, sim, acionar o mecanismo de memórias da Declaração Sociolaboral do Mercosul, para o parlamento do Mercosul também tem que estar com silêncio, que é constrangedor, tendo em vista que tem uma comissão, né, de trabalho, políticas de emprego, seguridade social e economia social, para poder congregar o debate no âmbito legislativo dos países da região, com parlamentares oriundos, né, justamente deputados, senadores do Brasil, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, agora da Bolívia, né? Então, assim, não há qualquer tipo de ativação com relação a isso. Depois veio a pandemia de Covid-19, que também tivemos esse sabor de atravessar, né, Carlos, em que eu prestei uma consultoria para a Organização Internacional do Trabalho durante a pandemia, mas já nos últimos anos, para avaliar os impactos, né, da Covid-19 com relação à observância dos princípios e direitos fundamentais do trabalho em 9 países da nossa região. Na verdade, eu não fiz esse trabalho sozinho, né? Eu punha uma equipe de 9 consultores, né, espalhados pelo continente, né, justamente para poder avaliar isso com foco no Brasil, né, no Peru, na Costa Rica, e a gente fez uma avaliação justamente sobre esses impactos que vão totalmente ao contrário, né, com estatísticas, com pesquisas que fizemos junto aos governos, né, com os dados, ao que foi dito agora por parte desse executivo, né, do vídeo que você mostrou, né, que você exibiu. Então, assim, em função disso, a gente percebe o que houve foi que justamente as classes mais precarizadas e mais exploradas no mundo do trabalho tiveram um agravamento, né, em todos os índices, sejam mulheres, jovens, né, pessoas negras, né, etc., né, que tiveram, né, um índice de diminuição, né, do salário, das oportunidades de trabalho, pessoas que saíram do mercado e não conseguiram retornar, né, depois que a pandemia acabou, tá? E acabou, na verdade, agravando o quadro, principalmente nos países aqui da nossa região, no momento em que a gente tem também transições de cunho demográfico e também tecnológico, né? Então, nós temos justamente esse desafio, né, de enfrentar, né, essas questões no momento em que a Argentina, ele finalizando, né, como você veio a perguntar, né, acaba se valendo, né, dessas situações como a própria pandemia, né, ou como a própria crise econômica, como um elemento discursivo para poder, como se falou já certa feita no Brasil, passar a boiada, né, aproveitar para fazer um programa máximo de precarização. Né? Eu vejo que muitas vezes no sentido contrário, mesmo quando a gente aprova um instrumento de proteção, a gente não segue o programa máximo. Né? A gente negocia, né, busca reduzir um pouco o patamar de proteção, né, e quando os setores empresariais conseguem emplacar as suas legislações, eles fazem o contrário. Eles seguem o programa máximo e depois discute, inclusive dificultando o acesso à justiça para poder colmatar as violações oriundas da implementação, né, de reformas como essa, como é o caso da Argentina. Né? Por exemplo, no Brasil, a reforma trabalhista, eu lembro, você deve lembrar, e as pessoas estão assistindo também, que se falava, tinha um dispositivo lá que dizia que uma mulher grávida poderia trabalhar submetida ao contato com substâncias tóxicas, desde que fosse autorizado por um médico da empresa. Não sei se você se lembra dessa medida, isso é um escárnio. Tá? E aí, ao fim e ao cabo, se aprovou a toque de caixa a reforma, dizendo, não, depois isso vai ser alterado, depois vai ter uma medida provisória, né, que vai ter a validade e a gente vai chancelar no parlamento. Até hoje isso nunca aconteceu. E mudou o governo, e mudou o parlamento, e isso não aconteceu. E aí que é importante fazer uma crítica, né? Porque essa questão da qualidade dos empregos,
né, que não melhoraram com a reforma trabalhista, era sabido na época que isso ia acontecer. Mas, por exemplo, o trabalho intermitente, né, esse trabalho que a pessoa tem um contrato que só trabalha quando é chamada pelo empregador, né, isso conta como um posto de trabalho para as estatísticas. Então, a reforma trabalhista brasileira e a reforma trabalhista argentina está preocupada com esses números macro, que, ao fim e ao cabo, não traduzem a real condição de vida. Ela reduz artificialmente o número de desempregados. Exatamente. Aumenta o número de empregados, nunca houve tanto emprego. Os próprios índices, vamos falar a verdade aqui, os próprios índices do Brasil também, né, são produto da reforma trabalhista de 2017, os dados de hoje. Né, que nunca houve tanto emprego, tem pleno emprego, mas que tipo de emprego? Qual é a remuneração que as pessoas estão recebendo? Qual é o grau? Né? O que a gente vê é um índice cada vez maior de pessoas precarizadas, né? Pejotização agora em pauta, justamente no judiciário brasileiro, né? E a questão da legalização e da cristalização dos elementos de precarização inerentes ao trabalho de plataformas digitais, né? O trabalho de plataformas sendo considerado também como algo que não tem qualquer tipo de proteção de direitos no âmbito do mundo do trabalho. Por isso vou mostrar esse vídeo aqui do ministro Flávio Dino, do STF, que era ministro da Justiça. Ele está contando aqui que foi uma sapataria em São Luís, comprar um par de sapatos. É um vídeo aqui está no YouTube do Instituto Conhecimento Liberta, né, o ICL. 3 vendedoras vieram para me perguntar sobre jornada 6x1, 5x2. Aí eu disse, vocês são a favor? Somos. Por quê? Porque a gente é mãe de família, tem que cozinhar, lavar roupa, não sei o quê, cuidar dos filhos. Uma disse, eu sou mãe solo. Eu digo, certo, até a Bíblia protege a senhora. E o cidadão estava vendendo o sapato calado. Eu disse, o senhor acha o quê? Ele disse, não, eu não tenho opinião, eu sou PJ. O vendedor de sapato. Isso é compatível com a lei? Claro que não é compatível com a lei. Ele é empreendedor. Empreendedor de quê? Então, esse que é o debate que nós temos que colocar para nós não retrocedermos ao tempo anterior à Lei Áurea. Porque quem organiza o trabalho alheio e não provê um patamar mínimo de direitos é o senhor de escravos. Fui comprar... É isso? É o que a gente está falando agora. Né? Está em debate no Brasil, inclusive, acaba de sair um posicionamento institucional do Observatório do Trabalho da Classe Trabalhadora, do Instituto de Estudos Avançados da USP, Carlos, acaba de sair agora, nesse instante, acabei de receber aqui, por parte do nosso coordenador, o professor René Mendes, vou te enviar também, e que sabe a gente possa também disponibilizar com o nosso posicionamento com relação a esse debate, esse tipo de medida. Busca, na verdade, burlar, é uma fraude, na verdade, a legislação trabalhista que agora se busca institucionalizar. Não, e aí convencem as pessoas de que é vantajoso, você vai receber um salário maior, mas você não tem nenhum direito. Porque quem ganha 1, 2, 3, 4, 5 salários mínimos, você não tem como guardar dinheiro. Você vai gastar tudo que você recebe, né, vai entrar no cheque especial. E eu nunca vi empresário conseguir, não sei se você já trabalhou no Ministério do Trabalho, acompanha esse mundo do trabalho aí, não sei se você já viu empresário usar isenção fiscal, incentivo público, de fato, para não demitir e aumentar o salário do trabalhador. Eu nunca vi. O cara, ele vai, em vez de passar férias uma vez na Europa, ele vai passar 2, vai fazer um safari. É igual a companhia aérea dizer que vai passar a cobrar bagagem, sendo que ela já era cobrada. Imagina que avião vai levar a sua bagagem sem incluir isso no preço da passagem, né? Nunca foi assim. Sendo que ela já era cobrada, alegando que vai reduzir o preço da passagem. Eu não sei se para você tem pagado menos bilhete aéreo, mais barato, do que você pagava antes. E aí agora inventaram ainda, na classe econômica, níveis, né? Então você estava na classe econômica, aí se você quiser 1 centímetro a mais na cadeira, você paga mais. Se quiser 2 centímetros, você paga mais. Então eles vão criando formas de cobrar mais, cada vez mais, e você vai perdendo direitos, não é um caminho sem volta, não sei como é que a gente lida com isso. Esse é o capitalismo, Carlos. Opa, bem-vindo. Agora sim. Bem-vindo ao capitalismo. É o bom e velho capitalismo, né, que tem o programa máximo, que
Eu escrevo sobre isso justamente na primeira parte do livro que eu publiquei no ano passado, né, sobre o futuro do trabalho, inteligência artificial e o futuro do trabalho e transformação, justamente falando sobre isso, né, de como a mercantilização de tudo, né, de tudo e de todos. Tá? Você está falando, por exemplo, dos centímetros, daqui a pouco vai ser isso mesmo. Né? Eu vi outro dia uma matéria falando que deveria cobrar pelo peso da pessoa. Daqui a pouco vão colocar uma balança para cobrar pelo peso da pessoa quando for subir num avião, não só o peso da bagagem, mas também o peso da pessoa. Daqui a pouco você vai querer uma poltrona 3 centímetros maior e vai ter que pagar nas low costs, já acontece isso. Né? Se você quiser mudar de assento no próprio voo, mesmo havendo assentos vagos, você tem que pagar uma taxa. Tá? E daqui a pouco, no mundo do trabalho, como você bem falou agora e comentou, quer dizer, com relação à possibilidade de pagar o salário como comida, você vai dizer, não, se você quiser carne no almoço, vai ser o desconto no seu salário, vai ser maior. Né? Se você quiser ter um número maior de nutrientes, daqui a pouco vão começar a mensurar centímetros cúbicos de oxigênio que você consome, né, no ambiente de trabalho, porque tudo que é mensurável, tudo e que permite ou não, o que alguém tem a possibilidade de permitir ou não acesso àquilo, pode ser mercantilizado, pode ser transformado num produto e pode ser cobrado por isso. Então, isso vale para a água, vale para a qualidade da água, que já está acontecendo, lá de cada vez mais. A gente tem casos reais, né, de que há 2 tipos de água, né, uma água que é potável, que passa por todos os processos, de uma água que não, que chega nos bolsões das regiões periféricas dos grandes centros urbanos, já tem a questão da qualidade da água, do acesso ao transporte público e etc. Né? E existe uma série de variáveis estruturais que vão nos encaminhando para isso, né? Num controle, volto a dizer, cada vez mais sofisticado, orientado não só por parte das tecnologias, mas também dos esforços regulatórios, da engenharia regulatória do capitalismo. Eu acho que é importante esse conceito. Tá? A engenharia regulatória, ou seja, há pessoas, enquanto nós estamos aqui debatendo, enquanto você está assistindo esse vídeo, enquanto você está trabalhando, está fazendo suas atividades, tem gente que está pensando, e não são pessoas agora, né, porque agora também tem os sistemas da inteligência artificial generativa, né, que estão pensando em como criar justamente artimanhas para poder burlar, né, esses direitos que foram duramente conquistados, e isso é feito em um estalo. Numa só medida, acabam se extinguindo direitos que foram conquistados ao longo dos últimos séculos, e é muito difícil depois a gente ter um ponto de retorno com relação a isso. Essa que é a questão também que eu acho que deve nos preocupar e deve fazer com que a gente comece a pensar de que maneiras podem criar estratégias de reconstrução de direitos e de ressignificação de direitos, pensando na era digital também. Ou seja, né, como é que se pode... A Espanha, por exemplo, isso é um caso interessante, fez uma contra-reforma trabalhista. Fizeram uma reforma avassaladora nos anos 90, que acabou gerando um índice de precarização enorme, e chegou uma hora que houve um consenso de dizer, acho que a gente exagerou. Tá? E o contexto, na época, foi favorável, tanto no parlamento como no diálogo entre governo e movimentos sociais, de fazer uma nova reforma para reconstituir direitos que foram suprimidos naquela reforma anterior. E aí eu acredito que os instrumentos internacionais também servem de referência como âncoras para poder ter uma base já, né, de acúmulo para reconstituir esses direitos. Eu quero acreditar que existe essa possibilidade e por isso faço essa provocação sobre o acionamento das instâncias regionais e também das convenções da Organização Internacional do Trabalho, para poder fazer frente e no momento que a gente tiver um contexto político mais favorável, trabalhar e colocar como agenda prioritária a reconstrução desses direitos por meio daquilo que nós temos como possibilidade institucional e regulatória de fazer. Eu não sei, mas para mim parece difícil que o Mercosul se manifeste, tanto em relação... seriam os presidentes, mas você tem 2 países que são favoráveis a isso que está tentando ser implementado. E os próprios parlamentos, que são quem estão votando, né? A reforma de 2017, muita gente continua no Congresso, né? A maioria
está lá, né? O Congresso ele vem num processo de retirada de direitos enorme, né? Tanto no Brasil quanto nos outros países. Então, aí teria que haver um consenso para fazer uma condenação, não sei de que forma isso seria possível, mas para a gente caminhar para o final aqui, eu queria pedir para você fazer uma pensata. Tudo isso que a gente conversou aqui remete a um velho barbudo aí, né? Ainda pode falar de luta de classes? Isso tudo aí não há nada de novo sob o sol. Na verdade, o capitalismo ele trouxe formas muito sofisticadas de se apropriar de todos os bens, né? Aí hoje você tem essas grandes empresas aí, as plataformas, né? Palantir, Nvidia, os caras estão criando data centers e tudo isso você mencionou alguns aí, né? Aplicativos e tecnologias. A Apple outro dia estava sendo criticada aí porque comprou de uma empresa israelense que pela imagem você vai estar usando o celular, que tem a câmera ali apontada para você, e ela, pela sua expressão facial, ela vai antecipar o que você vai dizer. E ela vai antecipar pela tua expressão e pela mudança de coloração no rosto por conta do movimento sanguíneo, da corrente sanguínea, se você está bem, está mal, o que vai ser. Então, é o Big Brother, né? Nem o Orwell imaginou tanto assim. Então, Olha, Carlos, a pergunta é de 100 milhões de dólares, né? O que você propõe para salvar o mundo, Atahualpa? Vai lá e joga o seu futebol agora. A gente perdendo de 5-0, 47 do segundo tempo, o técnico chega, Atahualpa, vai lá e joga o teu futebol. Pois é, né? Aí tem que colocar muito atacante, né? Fazer lançamento, né? E jogar com muita raça, né? E criatividade. Eu queria te comentar o seguinte: no ano de 2024, eu coordenei um processo de consultas pelo escritório da Unesco, aqui na nossa região, sobre a ética na neurotecnologia. Tá? Inclusive, no final do ano passado, se aprovou uma recomendação junto da Unesco sobre o assunto. Tá? E o desafio que nós tínhamos na época era conseguir reunir especialistas de diferentes áreas para saber como é que estava justamente a implementação de tecnologias de inteligência artificial e outras, né, que conseguem fazer a leitura, né, de pensamento, leitura emocional, os usos também voltados para a questão da saúde, para tratamento de doenças mentais. Então, conseguimos constituir um grupo bem interessante com pessoas que trabalham na área dos chamados neurodireitos, né, pessoas que trabalham na área da neuropsicologia, diretores de hospitais, desenvolvedores também, mesmo de big techs, né, e constituímos um grupo de 100 pesquisadoras e pesquisadores. Nós fizemos esse processo de consulta que levou um bom tempo, levou mais ou menos uns 3 meses, né, em que nós fizemos um encontro, inclusive, virtual com todas e todos, né, com uma guia que foi enviada pelo escritório de Paris para poder fazer o questionário, né, nós recebemos respostas e sistematizamos isso. E aí, justamente, um dos princípios, né, que foi elencado como talvez um direito que se deveria reconhecer é o princípio da privacidade mental, ou seja, né, e também é voltado para a questão do consentimento prévio, né, no momento em que você está submetido à interação com alguma tecnologia que pode extrair um dado que faz uma leitura, seja ela emocional, ou seja ela buscando compreender ou saber antecipadamente o que você está pensando. Tá? Isso aí, inclusive, gerou um processo judicial no Chile, né, que é um emblemático país que tem uma legislação já sobre a neurotecnologia, em que a empresa que conseguia coletar os dados mentais não conseguiu garantir a proteção desses dados para o usuário. Né? Então, em função disso, acabou se judicializando a questão. Né? Agora nós temos um instrumento internacional sobre o assunto e você vê o grau de sofisticação, né, que chegam essas ferramentas, e o problema não é a questão da ferramenta em si, a questão é para que e para quem ela é utilizada. Eu acho que essa que é a questão que a gente tem que debater no âmbito do avanço tecnológico. Não se trata de um ludismo 2 ou 3.0, no sentido de negar a tecnologia e dizer, não, a gente não quer que... Não é isso, não, a gente sequer poderia estar aqui
por exemplo, conversando ou disseminando ideias por meio de plataformas digitais, não é nada disso. Mas, na verdade, o que a gente tem que atentar é como é que essas tecnologias são instrumentalizadas, como elas surgem, para quê, para quem, de que maneira elas funcionam, quais são os seus impactos, os seus riscos e as suas potencialidades. Tá? Eu penso que para a gente poder enfrentar o contexto hoje, que flerta com uma distopia, como você colocou aqui, nos moldes do livro 1984, do George Orwell, por exemplo, você pega, por exemplo, né, o Winston como um personagem central, né, da trama, e você vê que, ao fim e ao cabo, o recado que ele busca dar no livro é que é preciso ter um jogo de cintura, resistência, resiliência, criatividade, saber aonde que a teletela não pega, né, para poder agir, para poder se reunir. Né? Tem o professor Virgílio Almeida, né, uma vez ele até usou uma expressão, né, falando de enganar o algoritmo. Né? Para isso a gente tem que conhecer quais são os instrumentos de pressão e de opressão que são funcionalizados, né, contra a emancipação humana, tá? Para a gente poder ver como é que a gente consegue encontrar brechas para poder agir, para poder se reunir, para poder voltar à instrumentalização das tecnologias num outro sentido, né? E das próprias dinâmicas, né, de utilização dessas ferramentas. Por exemplo, a gente falou muito aqui da questão das plataformas, né, digitais, né, etc. Existe um movimento agora que é o chamado cooperativismo de plataformas, inclusive ancorado em Nova York, na New School de Nova York, Carlos, pelo professor Trebor Scholz, que também é vinculado ao Berkman Klein Center da Universidade de Harvard. Tem um consórcio, né, do cooperativismo de plataformas, que é o quê? Justamente utilizar a tecnologia, se apropriar da tecnologia, mas com uma outra lógica, com a lógica da horizontalidade, do cooperativismo, né, de poder criar uma ferramenta que faça uma distribuição justa, né, tanto com relação às tarefas como os ganhos oriundos do trabalho exercido, da questão de utilização, né, dos sistemas de inteligência artificial para gerar um match entre produtores, né, agricultores, pequenos agricultores, com distribuidores, né, com mercados, né, que haja uma complementaridade justamente dentro dessa lógica cooperativista para a questão da seguridade alimentar por meio da agricultura familiar rural, urbana e periurbana, ou seja, a utilização, né, desses instrumentos. E aí, para isso, volto a dizer, assim, talvez a receita seja a gente colocar no ataque jogadores muito criativos, né? Na defesa, nós temos que ter muita resiliência, muita firmeza, saber onde a gente está posicionado. Eu acho que é fundamental quando a gente está num campo de batalha ou num campo de jogo. E isso é fundamental também, a gente conseguir identificar, assim como estamos fazendo aqui, Carlos, pessoas que estão pensando já na mesma coisa. E tem muita gente que está estudando, que está pesquisando, que está trabalhando e que está fazendo, né, no seu cotidiano, no seu dia a dia, seja por algum momento, alguma coisa para construir um mundo mais justo e solidário. Então, a gente não pode deixar essa chama se apagar, trabalhar, eu acho que não só individualmente, né, saber se vincular, trabalhar em rede, trocar informações, disseminar conhecimento e continuar nessa construção que a gente, não sei no futuro quanto tempo teremos, mas sabemos que outras pessoas vão dar seguimento a isso. Então, dentro desses esforços de totalitarismo, sejam eles com maior ou menor grau de digitalização, a gente está aí para poder identificar essas dinâmicas e acredito que, ao fim e ao cabo, nós vamos conseguir, pelo menos, manter alguns ensaios, né, de um mundo mais justo e solidário, com vistas a que isso acabe se propagando mais cedo ou mais tarde. Eu falei que ia encerrar, mas a tua resposta me provocou outras coisas. Eu coloquei na tela aqui um vídeo da CBS que é sobre o Mark Zuckerberg, né, o dono da Meta. E aí eu vou citar dois casos aqui por conta de algo que você falou também. Esses dados vão para quem e para fazer o quê? Então, o Waze, que hoje pertence à Google, né, a Alphabet, ela foi criada, o Waze foi criado por israelenses. Então, hoje já tem vários vídeos aí mostrando que você tem o Waze, qualquer pessoa consegue te achar em qualquer lugar do mundo, se você estiver usando
o aplicativo. O carro que eu tenho aqui, ele de tempos em tempos aparece uma mensagem na tela que os dados do carro foram compartilhados com o fabricante. Então, está tudo interligado ali, né? Eles sabem o que eu estou fazendo, eles sabem, tem todo o mapeamento, sabe a velocidade da via, eles sabem onde tem sinal de trânsito, onde tem quebra-mola, se eu trafego na velocidade da via, se eu paro no sinal vermelho ou não. E isso vai para quem? E para fazer o quê? Apesar de todos eles negarem que compartilham informações, eu não acredito em nada disso. Eu acho que todos eles vendem os nossos dados para todo mundo, apesar de você no celular dizer, não quero compartilhar, não autorizo, cookies só os essenciais. A gente está totalmente... a era do capitalismo de vigilância, né, da Shoshana... esqueci o sobrenome dela. É a professora que fez o livro Era do Capitalismo de Vigilância. Então a gente está sendo minerado, né? Antes você tinha aquela frase, se você não sabe qual é o produto, é porque você é o produto. A gente já ultrapassou isso. Nossos dados estão sendo extraídos, né? Minerados para enriquecer esse pessoal. Então, o carro que eu uso, ele sabe aonde eu fui, quanto tempo eu parei em cada lugar, todos os meus hábitos, o fabricante do carro sabe, o Waze sabe, porque eu usei o cartão de crédito, está tudo isso associado. E outro dia eu fui trocar as lentes dos meus óculos, na ótica, tem lá uma estante com os óculos da Meta. Então eu posso comprar os óculos da Meta, talvez não seja novidade isso, mas foi a primeira vez que eu vi. Então eu fico preocupado, assim, eu vou receber uma pessoa na minha casa que vai entrar com os óculos da Meta, que vai estar filmando e vai estar mandando para o Zuckerberg e para sei lá quem. Por que alguém vai entrar com uma câmera funcionando o tempo todo na minha casa? Vai ver o banheiro, vai ver a cozinha, o quarto, a sala, vai olhar a estante de livros e vai estar filmando os livros comunistas que eu leio, e aí o ICE vai chegar imediatamente. Os agentes do ICE já estão usando, então ele está fazendo reconhecimento facial o tempo inteiro. E eu sei lá por quantas pessoas eu passo na rua que estão usando essa tecnologia e estão pegando essas informações e para fazer o quê? Então já tem uma grande massa de dados sendo reunida, e você tem agora a briga que está acontecendo aqui entre o Pentágono e a Anthropic, que é uma outra empresa de tecnologia, que o Pentágono quer que eles abram os dados e liberem tudo. E a Anthropic está dizendo que não, porque não dá para ter controle total nas mãos do governo, e provavelmente vão perder o contrato com o governo americano. Então, aí tem esse vídeo aqui que eu coloquei na tela, ele está em inglês, é uma matéria da CBS, depois eu traduzo aqui, vou colocar, depois eu comento. Mark Zuckerberg is in a Los Angeles courtroom right now defending his social media company against allegations that it's designed its apps to be addictive and harmful to children. Zuckerberg is taking the stand as part of a landmark trial against Meta and YouTube. TikTok and Snapchat were originally part of that lawsuit, but they settled before this trial started. Now, the outcome of the trial could shape how thousands of similar cases play out. CBS News correspondent Carter Evans joins us. Então a matéria dizendo que o Zuckerberg está numa corte lá na Califórnia, num processo para decidir se as plataformas são viciantes. Tem uma pessoa que entrou com um processo alegando que ficou viciada porque o algoritmo ele é programado para te viciar. E eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Mas a matéria não entrou aqui o trechinho, mas a história era que assessores do Zuckerberg entraram na corte com os óculos da Meta filmando, e o juiz mandou tirar, repreendeu o pessoal. Então, aonde vamos parar? Aí eles já fizeram a propaganda do óculos, tá? Que foi um produto lançado, inclusive no Brasil agora. Eu estou fazendo de novo aqui, né? Repetindo. Pela Meta no ano passado, foi lançado inclusive no Brasil, esse óculos. E não é só o óculos, hoje também esses robôs que aspiram o piso. Eu tenho um aqui em casa, ele sabe cada centímetro quadrado da minha casa. Tem alguns que eles fotografam os objetos que você tem na sua residência, né? E esses dados são vendidos, né, justamente para saber, né, o que você
tem, né, quais são os objetos, e que são cruzados com dados oriundos do uso do cartão de crédito, que sabe o que você compra, cruzados com os dados das pesquisas e das conversas que você tem nas plataformas digitais, né, como é o caso do Instagram, no caso do próprio WhatsApp, ou seja, tá aí, né? É o capitalismo de dados, tá, total, né, em que os dados têm um valor enorme, né? A própria Uber também, né, vende os dados, tem cruzamento, deslocamento das pessoas, sabe para onde elas vão, para onde elas foram, quando e como. Tá? Essa que é a questão agora que está em debate, né, com relação ao uso desses dados, para quê, né, e para quem, tá? Porque essa que é a questão. Tá? Isso é um sistema, um circuito, tá? Porque no momento em que esse dado e esse perfil ele é mapeado e é lido, tá? E também por uma ferramenta algorítmica, você começa a entrar num outro patamar que aí não é só de coleta, mas de dados de algo que você já faz, mas de indução ao teu comportamento. E aí é que a gente entra no terreno perigoso, que é por meio dos chamados Cria algoritmos. desejos, isso já tem no YouTube, você vai ficando radicalizado ali e vou matar Exatamente. alguém porque estou ficando com ódio disso. Exatamente. Os algoritmos de recomendação, né, na verdade, o que eles fazem? Eles primeiro coletam os dados, né, e essa coleta ela é constante, naturalmente, e oferece como resultado disso um perfil, traça um perfil do usuário da ferramenta e começa a bombardeá-lo com determinados tipos de conteúdo, tá? Em que ele tem uma tendência maior à adicção. É justamente essa acusação pela qual a Meta está agora prestando depoimento nessas audiências. Tá? Ou seja, há uma opacidade na programação algorítmica em que as pessoas não sabem esse impacto gerado pelo uso das ferramentas, tá? Que não é só de coleta de dados, mas também de manipulação, né, comportamental e de alteração de percepção de realidade, que é ainda mais grave. Ou seja, que faz com que a pessoa tenha um comportamento induzido, seja para hábitos de consumo, para comportamento social e até mesmo inclinação de cunho político. Acaba também influenciando os processos democráticos. Tá? Inclusive, a gente fez uma publicação no âmbito do escritório da Unesco, também em 2024, sobre o assunto. E está para sair agora também, Carlos, já vou fazer um anúncio aqui, um livro, que é um livro organizado pela Fundação Alexandre Guzmão, né, do Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty. do Itamaraty, né, sobre democracia, nesses tempos agora que nós estamos vivendo, né, e a questão das ferramentas digitais. Né, e ali Olha, excelente. Eu tenho um capítulo, né, nesse livro, que é a utilização da neurotecnologia para influenciar comportamentos no âmbito político por meio das redes digitais. Né? Como é que funciona? Já está marcado um episódio. Quando é que sai o livro? Deve sair agora este primeiro semestre agora do ano de 2026. Tá? Inclusive, a ideia era que tivesse saído no final do ano passado, mas é importante que saia este ano, até porque agora é um ano eleitoral no Brasil, e a gente sabe que essas ferramentas já estão em pleno funcionamento e vai ainda agravar mais com o uso das chamadas dos deepfakes, tá? Não só das fake news, mas também desses vídeos, né, esses conteúdos que muitas vezes replicam a voz ou a imagem de alguém e que não é aquela pessoa que está falando. Não, eu até vi outro dia o economista Paulo Nogueira Batista Júnior fez um vídeo nas redes sociais dele, no canal dele no YouTube, denunciando deepfake dele. Eu tinha visto e achei que era ele, um vídeo dele em inglês falando várias coisas, e ele veio a público dizer que não era ele. E então pode ser qualquer coisa. Nós estamos recebendo, eu estou vinculado à relatoria de inteligência artificial do Conselho Nacional dos Direitos Humanos do Brasil. Nós estamos começando já a receber um volume cada vez maior de denúncias. Olha só. Com relação a esse tipo e que nos exige agora um debate, né, uma conversa com o Tribunal Superior Eleitoral, né, mas não só no âmbito eleitoral, porque também se faz com lideranças de movimentos sociais. Né, a gente tem que fazer agora um diálogo também com a Polícia Federal, né, e buscar os mecanismos para tentar, dentro do possível, responsabilizar, né, aquelas pessoas que se valem dessas ferramentas para violar direitos
ao mesmo tempo que a gente sabe que existe também o volume que é avassalador e que muitas vezes aquilo, um determinado conteúdo que é publicado nas vésperas de um processo eleitoral, muitas vezes acaba tendo um efeito que é até irreversível, né? Não se consegue, mesmo depois, né, de apurar as responsabilidades ou de desmentir, como fez o caso do que você está citando, que a pessoa veio ao público dizer que não foi ela, mas às vezes o estrago já foi feito. O efeito se propaga aquele conteúdo e aí depois a reparação acaba muitas vezes não gerando, né, um efeito verdadeiramente reparador. Né? É isso. Muito bem, Atahualpa, obrigado pela entrevista. Vou deixar os links todos aí do artigo e de outras referências que foram mencionadas e fico no aguardo aí, a hora que você tiver autorização aí para a gente falar sobre os teus próximos trabalhos, a gente marca outra conversa, tá bom? Super obrigado. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, quero agradecer por essa oportunidade. Sempre é um prazer conversar com você sobre esses e outros temas. A gente veio com um mote de falar especificamente sobre a reforma trabalhista da Argentina, e eu acho que a gente faz uma coisa diferente aqui, porque não falamos só sobre a reforma, mas também sobre todo o contexto que envolve esse momento, né, da humanidade que a gente está vivendo, de que forma isso acaba afetando também as nossas vidas. Então, achei bem interessante a abordagem e espero que vocês que estejam assistindo também possam gostar do que foi tratado aqui hoje. Obrigado. Alô, obrigado. Espero que você tenha gostado da entrevista com a Atahualpa. Nas informações do episódio você encontra os links para o texto dele que motivou essa conversa e para outros estudos que eu mencionei na conversa. Eu também aproveito para te pedir para seguir o canal do Roteiristas no YouTube, acionar o sininho para receber alertas de novas publicações e compartilhar essa entrevista com alguém que você acha que possa se interessar pelo tema. Isso ajuda muito a aumentar o alcance do Roteiristas. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de apoiar o Roteirices pela chave Pix que aparece aí na tela, carlosalbertojr1569@gmail.com. É possível contribuir com qualquer valor. Tem gente colaborando com R$1, R$2, R$10 e não deixe de seguir o canal. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices.